Olá, bem-vinda ao programa Mulheres de Estilo, um oferecimento dos supermercados Caetano. Meu nome é Cláudia Bortoleto, sou consultora de imagem. Você já percebeu como as cores valorizam um look? Algumas cores realçam a beleza e outras não? A consultoria de imagem é um processo que ajuda as mulheres a se expressarem e a revelarem sua identidade pessoal. Uma das ferramentas é a análise de cores, que identifica quais as cores que valorizam o estilo pessoal de cada mulher. Por isso, convidamos hoje as consultoras Letícia Semeghini e Vivian Ono, formadas em administração, marketing, moda e consultoria de imagem. Trabalharam 10 anos entre o ambiente corporativo e o mundo da moda. Desde 2012, criaram uma empresa de consultoria de imagem e desde então trabalham na área. São certificadas pela Central St. Martins, de Londres, e correspondentes de moda internacional da revista Residenciais. Boa tarde, Letícia e Vivian. É um grande prazer tê-las no nosso programa. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, o prazer é nosso. Agradecemos o convite. Obrigada. Vivian, quais são os benefícios da análise de cores? São inúmeros benefícios, né, que a gente até conversou um pouquinho antes, mas nós contamos 3 principais, né? Então, o primeiro seria o visual, que é um impacto imediato, né? Quando você está com a cor certa, todo mundo já olha de forma positiva. O segundo é emocional, porque quando você está com a cor certa, a hora que você olha no espelho, você já se sente bem, né? Então, aquele momento que você fala, nossa, que lindo, né? Como que eu tô bonita, como eu tô me sentindo bem. E o terceiro é o econômico, porque como você sabe quais são as cores certas, você já é mais objetiva na hora da compra. Você não tem tanta dúvida, você já compra a roupa certa, então evita que tenha roupa parada no armário. Então você já economiza um dinheiro. E também você sabe como usar a roupa de diversas maneiras. Então a gente, assim, de uma forma bem resumida, são esses 3 principais pontos, os benefícios das cores. E na verdade, né, Vivian, tem algumas cores que não nos beneficiam, né, quer dizer, realmente são cores que não estão, vocês vão falar um pouquinho depois de cartela de cores, mas realmente é possível usar essas cores, né, como realmente usar essas cores que a gente fala que não nos beneficiam, como que seria? Então, na análise a gente consegue identificar quais são as características que te deixam assim, com uma cara saudável, que te valorizam. E aí tem algumas cores que não te valorizam tanto. E assim, o nosso objetivo, né, dentro da consultoria é não eliminar. Por exemplo, a gente fala, né, às vezes o amarelo é uma cor que é uma linha tênue, nem todo mundo fica bem com o amarelo, mas tem gente que adora e não é a cor que fica tão bem. Então a gente dá dicas, você coloca o amarelo no acessório, então a gente trouxe aqui um exemplo, né, de uma cliente, ela fica melhores com as cores frias, né, que tem a tonalidade do azul. Então a gente colocou perto do rosto, e aí as cores que não são tão boas a gente coloca nos acessórios, ou na calça, né, ou no sapato, que ficam mais longe do rosto. Então essa é uma dica prática, assim, digamos, para usar. Ou seja, a gente não precisa deixar, né, de usar aquelas cores que a gente gosta, mas realmente saber fazer esse equilíbrio, né, coordenar com outras peças, que você pode utilizar desses tons que você também gosta, né? No caso, Letícia, existem ocasiões certas para o uso de algumas cores, né? Assim, o conceito clássico que a gente tem é aquele, os tons mais escuros, eles são mais sérios, passam mais sobriedade. E os tons mais claros, eles são mais casuais, despojados. Então, vamos pensar assim, no que a gente já conhece, numa ocasião, num casamento. Então, o casamento, quando ele é noturno, a gente já passa uma sofisticação maior, então leva os tons mais escuros. No casamento diurno, a gente procura utilizar os tons mais abertos, os tons mais claros. E aí, quando a gente pensa, lembrando um pouquinho assim na parte de trabalho, tomar cuidado um pouco com os tons muito abertos, que são aqueles tons bem vivos, lembrando assim das cores primárias. Isso é bem interessante. Então, quando a gente também está falando um pouco de trabalho, né, pensando em reuniões. Uma reunião você não pode chamar atenção ou numa apresentação para você.
Você tem que chamar atenção para o conteúdo que você está passando. Então aí não seria certo você usar cores vibrantes. Então a gente deixaria de lado isso e os tons corretos seriam os tons opacos, mais escuros, mais sóbrios, que vão corroborar com o que você vai falar. Então tem várias situações que a gente pode utilizar os tons mais alegres. Então pensando em ocasiões mais criativas, um ambiente de trabalho mais criativo, você coloca um magenta, um rosa um pouco mais vivo, até um roxo, um lilás. Isso já traz um ponto de criatividade e diversidade também. Então, na verdade, Letícia, as cores têm um significado, correto? Tem. E exatamente esse significado das cores influencia nisso. Explica um pouquinho pra gente. Influencia. Pensando assim, continuando nessa linha do trabalho, que é um pouco mais fácil pra gente entender. Então, o preto, que é muito utilizado no ramo de advocacia, o que ele passa? Ele passa um certo poder, ele passa autoridade, então a gente pensa também nos executivos, num cargo de alta gerência. Então, os tons mais escuros, eles se encaixam melhor. Então, você imagina assim, um advogado usando um terno bege claro. Então, aí já é um pouquinho complicado, porque o bege, ele é mais empático, ele dá aquela abertura. Então, isso seria interessante para uma profissional que trabalha no ramo de RH, não para uma advogada. Então, o significado da cor, ela vai te ajudar. O azul, que a gente gosta muito de indicar para as nossas clientes, o azul marinho, ele é perfeito, porque ele passa credibilidade, passa seriedade, transparência, ele vai te ajudar, mas não é uma maneira tão austera quanto o preto. Então é legal a gente saber, aí depois a gente passou, vocês podem ver o significado de cada cor, cada uma vai te ajudar. O legal é que você fazer isso de uma maneira pensada, não no automático. Então eu preciso numa reunião, eu estou apresentando um novo produto, eu preciso que as pessoas acreditem em mim, então que o que eu estou falando é sério, passa credibilidade. Então, vamos lá, num azul marinho, eu colocar uma camisa branca, um lenço. Eu preciso de inovação, que tal um lenço com uns pontos em amarelo ou uns pontos em laranja? Isso já vai trazer um pouco mais de energia, criatividade, pessoal, apresentando um produto novo. Então aí a gente vai adicionando, dependendo da ocasião, para lidar com crianças, usar os tons primários. São ótimos porque você chama atenção, só que aí na parte quando você estiver numa apresentação dentro do seu trabalho, evitar isso, porque senão vai chamar mais atenção para a sua roupa do que para o conteúdo que você estiver passando. Isso, na verdade, depende também da formalidade do ambiente de trabalho, não é? Ou seja, aqueles ambientes que você falou, mais formais, como um escritório de advocacia, ou a gente trabalha, né, na área da consultoria de imagem da moda, que a gente pode usar mais nas cores, ter mais criatividade. A gente tem uma liberdade um pouco maior. Ou pensando em numa gerente de marketing, numa gerente de criação, pode incluir um magenta. Então, dependendo do cliente que ela foi atender, ela vai pensar, não, eu vou atender um cliente que vai fazer a propaganda, como a gente deu o exemplo, de um escritório de advocacia. Então, aí eu já vou um pouco mais séria. Não, vou atender uma loja de roupas. Você já pode incluir mais cores, elementos, para adicionar tanto um pouco mais de descontração, proximidade, criar empatia. O vinho também é ótimo, que ele dá essa abertura e também passa a credibilidade. Então, tem vários tons que a gente consegue adicionar para passar a imagem que a pessoa quer. É muito interessante isso dentro da consultoria de imagem. E a coloração de vocês, né, como exemplo, qual que é a sua, Letícia? Bom, então como a gente explicou lá no começo, fez aquela parte de análise, a minha é o quê? Os tons frios, que é o que a gente comentou, então são os tons próximos do azul, e os tons profundos, aqueles mais escuros, então quando tem a maior pigmentação. E na última característica, o meu é neutro. Então o que eu fiz para valorizar meu tom de pele? Eu coloquei próximo do rosto o azul marinho e o branco com pontos de cinza. E aí, claro que a gente fez uma composição que entra dentro do nosso estilo. E esses tons próximos do rosto, eles vão valorizar e refletir a cor certa para o meu rosto. E até complementar um detalhe, é que ela tá com um brinco azul claro,
Na verdade, ela é melhor com cores profundas, mas como é um azul, que é uma cor fria, já ajudou para valorizar o rosto dela, né? E também o cabelo próximo, que é a coloração natural dela, auxiliou também para valorizar. Também realça. Ajuda a realçar. O que a gente comentou, normalmente as pessoas elas têm, ou podem ter as 3 características, ou elas têm uma ou outra, e sempre uma mais predominante. Então, se você for, por exemplo, o meu é frio, o principal é frio, então aqui eu coloquei um frio, os frios embaixo e um frio também aqui perto do rosto, e também adicionei toda a parte que a Vivi falou, né, do cabelo, então você deixa o cabelo mais próximo, isso tudo ajuda na composição. Os tons frios, na verdade, são os que têm mais o tom de azul. Isso, são né? os mais Então, para próximos do realmente azul. elas entenderem os tons, né, quentes, são mais o pigmento Do amarelo. Próximos do amarelo. Então aí a gente lembra dos tons terrosos, tudo que lembra fogo, então amarelo, Vermelho. marrom, vermelho, laranja. E aí os frios, né, realmente perto do azul. Então a gente pensa nos tons de azul, aqueles verdes mais fechados, porque a gente sabe o verde ou é metade amarelo, metade azul. Então todos os mais próximos do azul, eles vão ser considerados frios dentro dessa característica. E mais próximos do amarelo vão ser considerados quentes. Agora, falando um pouco da minha coloração, ele é bem parecido com o da Lê, só que o meu primeiro é a profundidade, então são as cores mais escuras, por isso que eu tô com um casaco mais escuro, a minha blusa também, o cabelo aqui próximo. A segunda seria as cores frias, que são os que tem mais a pigmentação do azul, e por último as cores vibrantes. Então por isso eu abusei um pouquinho das cores aqui na parte de cima. Eu coloquei um verde bandeira com um pouco com mais cores assim. Então o que a gente também fala é que as cores também podem ajudar não só para valorizar o seu rosto, eles são alguns truques e dicas para valorizar o seu corpo. Eu tenho o corpo tipo fisiculteira, então assim, eu consigo abusar um pouco de cores mais chamativas na parte superior. Então por isso que eu tô com uma cor mais escura, que é onde eu devo amenizar, né, se eu não quero chamar tanta atenção. Então eu coloquei um pouco mais de cor na parte de cima. Então fica aí mais alguma dica de como usar as cores. E é legal que a Vivi falou que a gente pode usar as cores tanto para valorizar o tipo físico, aí a pessoa, que a gente comentou antes, mas e se a cor não me valorizar, o que eu posso fazer? Aí você usa aqueles tons na maquiagem, no cabelo, quando você for no cabeleireiro e fizer a tintura do seu cabelo, você já parte para essas cores que te favorecem, que elas vão refletir diretamente e valorizar o seu rosto. Levar isso também tanto para a coloração quanto para a maquiagem, além da roupa, que a gente sempre fala. Ótima dica. Bem, vamos mostrar como é feito, né, o processo da análise de cores, para realmente vocês conhecerem, saberem como funciona esse trabalho na consultoria de imagem. Bem, aqui estamos com os materiais utilizados na análise de cores, no processo de uma consultoria de imagem. Letícia, o que é a análise de cores e como ela funciona? Cláudia, análise de cores é uma etapa, como você disse, da consultoria de imagem. É o momento que nós vamos ver quais são as características de cores que mais valorizam a cliente. Dentro da nossa consultoria, o que a gente usa? A gente usa o método tonal, que ele tem 3 características para ficar mais fácil para explicar para a cliente realmente. Dentro dessas 3 características, a gente vê a saturação, a profundidade e a vivacidade. Então, quando a gente fala da profundidade, os tons mais escuros, vocês podem ver até nos tecidos que a gente colocou aqui, os tons mais profundos são aquele que tem a maior concentração da cor. E os tons mais claros são aqueles tons pastéis, né? Então, o exemplo do azul. O azul mais profundo é o azul marinho. O azul mais claro é aquele azul bebê, aquele azul bem clarinho. E depois a gente fala da vivacidade, né? Da cor, da saturação. Então, os tons vivos ou os tons opacos. Os tons opacos, eles são aqueles que, levando para a nossa linguagem de maquiagem, são os tons mate. Então, aqueles tons bem sem brilho, mais neutros, como se tivesse uma camada de cinza por cima. E as cores vivas são aquelas cores, pensa nas cores primárias, bem forte mesmo, como se tivesse aquela pilha acendendo a cor mesmo. Isso. E aí depois, quando a gente pensa na temperatura da cor, como que a gente diferencia? Os tons quentes, eles são os tons próximos do amarelo.
Então lembrar de fogo, laranja, vermelho, todos os tons terrosos e os tons frios próximos do azul. Rosa, roxo, tons de petróleo, até os verdes mais próximos do azul mesmo. E aí como é que funciona, Cláudia? Nós pegamos, como vocês podem ver no slide, é um exemplo de uma cliente que a gente atendeu. Então nós pegamos esses tecidos e colocamos na frente realmente da cliente e fazemos a comparação. Porque cada um tem uma característica única de cor de cabelo, a combinação de cor de cabelo, cor de pele e cor dos olhos. Então, mediante essa comparação, nós vamos saber quais dessas características valorizam corretamente o rosto dessa pessoa. E aí, depois que a gente fez toda a análise, o que a gente faz? A gente parte para essas cartelas aqui. Então, descobriu que a cliente ela é profunda. Então, os tons mais escuros, aqueles que têm um pouco mais de pigmentação, são ótimos para ela. Então, aí que a gente vai indicar. Vamos colocar isso próximo do rosto. E dentro dessa cartela, o que a gente monta? As características principais e as que seguem. Ela pode ser neutra em alguma ou ter todas. E aí a gente vai complementando. E essa cartela é super prática, porque aí a cliente já vai ter aquela colinha na bolsa, fecha, coloca lá e parte para as compras. Então aí são vários benefícios. E uma dúvida, né, que talvez as mulheres tenham também, que é a questão, você fala de tom de pele. Então mulheres, por exemplo, de peles muito clara, peles morenas, não quer dizer que elas tenham a mesma cartela de cores, não é isso? É verdade, cada uma tem uma característica única, então é legal você fazer a consultoria, né, na análise de cores e saber qual tom te valoriza. E aí você escolhe a roupa adequada, o tom do seu cabelo, na hora que você vai pintar ou não, a sua maquiagem, tudo isso vai valorizar de maneira positiva o rosto. É isso que a gente quer, né, Cláudia? Valorizar a beleza. Com certeza. E Vivian, como usar realmente essas cores no dia a dia, né? Como é que realmente elas nos ajudam? Tá, então agora na prática, né? Então já sabe qual que é a cor certa, então vamos agora se aprofundar para ver como usar. Então a gente sempre entrega na consultoria esse círculo de cores, que ele é bem prático mesmo, que ele coloca aqui tanto as cores frias, né, que são desse lado do círculo, e as cores quentes. E aí tem essas flechas e os quadrados que ajudam você nas combinações. Então, sempre lembrar que as cores que mais te valorizam ficam próximos do rosto. Então, por exemplo, assim, aí a gente já quer brincar um pouco com o estilo. Então, pensando numa pessoa que já é mais clássica, que já não usa tanto cores, a gente fala a combinação monocromática. Então, são as variações da mesma cor, então, as tonalidades. Então, é uma maneira de você combinar. Ou então você usa essa cor e não quer ficar tão monótono, né? Porque o monocromático tende a ficar... Trazer essa ideia, você traz um ponto de cor. Aí você quer usar um pouco mais, quem é uma pessoa super criativa, então ele não vai ter medo de usar diversas cores. Então a gente pode usar tanto 3 cores como 4 cores. Então, fazendo bem aqui, né, na prática. Tem um triângulo aqui, você pode usar tanto um turquesa, um azul e uma cor oposta que é o vermelho. Então vai ficar bem usado pela distância das cores. Quanto mais cores, mais criativo fica. E aí, nesse exemplo que a Vivi deu, então, por exemplo, se a pessoa ela é fria, então perto dos tons de azul, a gente coloca, né, na prática o azul próximo do rosto e o vermelho joga para a calça ou para o acessório. Então, sempre utilizando isso a favor do seu estilo, para adequar o seu perfil e ajudar também na ocasião que você vai se vestir, né? Você vai se vestir. E aí só mais uma dica, né, para quem acho que é uma combinação que não é muito usual, que acho que você já deve estar acostumado a usar uma calça jeans, uma blusa vermelha. A gente fala das cores análogas que são por proximidades. Então eles trazem uma certa ousadia, mas de uma forma discreta pela proximidade das cores. Então imagina você combinar um azul com roxo, né? Eles têm uma combinação diferente, mas um pouco mais discreta. Então vai depender muito do estilo, de quanto que você está disposto a usar e também da situação, né? Da ocasião. E acho que vale lembrar, na verdade, que hoje a gente está, não é, numa época que existe exatamente essa ousadia, essa combinação, né? Antigamente tinha a questão até mesmo, né, de sapato e bolsa do mesmo tom. Hoje não necessariamente a gente faz essas combinações. Então, dependendo do que vocês falaram, da ocasião, do seu estilo pessoal, vale a pena usar, né? Acho que vale a pena fazer essas combinações, experimentar em casa,
fazer esses looks para realmente você poder passar essa imagem, vamos dizer, mais adequada ao seu estilo, correto? Correto, com certeza. E é legal desse círculo é tirar um pouco daquela zona de conforto, porque às vezes a gente pega no dia a dia, sempre faz a mesma combinação, jeans com alguma coisa, ou preto com outra cor, e nunca consegue sair daquilo. Então, esse círculo é ótimo para você ver, né, sabendo a sua cor certa, com que eu vou combinar aquilo. Vou sair um pouco do preto, vou usar, colocar um vinho, um azul marinho, que a gente sempre gosta, né, de exemplificar para os nossos clientes, ou até um roxo. Adicionar certas cores que a gente normalmente não usa e ficam ótimas, né, Cláudia? E evidenciar ainda mais o estilo e a personalidade de cada um. Que o legal é você ser diferente, né? Exatamente. Ser único e valorizar a sua beleza. Hoje conversamos sobre como usar as cores para valorizar o seu estilo pessoal. Conversamos com Letícia Semeghini, Vivian Ono, consultoras de imagem. Obrigada pela participação de vocês, foi muito bom. Muito bom, nós que agradecemos. Para finalizar, uma frase de Coco Chanel. Para ser insubstituível, você precisa ser diferente. E lembre-se, mulheres de estilo compram nos supermercados Caetano.